Olá moçada, eu sou o Cristiano, professor de matemática da Oficina de Estudante e vim para falar com vocês aqui sobre uma dica da trigonometria e da geometria plana. Uma das figuras mais importantes da trigonometria e da geometria plana, uma das mais comuns, é o triângulo equilátero. No triângulo equilátero tem alguns segredinhos escondidos. Vamos dar uma olhadinha nele? O triângulo equilátero tem 3 lados congruentes, 3 ângulos congruentes, cada um medindo 60 graus. Se a gente traçar uma altura relativa a esse vértice, a qualquer vértice do triângulo equilátero, a altura é sempre perpendicular ao lado oposto. Essa é uma das alturas. No triângulo equilátero, pelas propriedades da geometria plana, a altura coincide com a mediana. Portanto, este ponto, o pé da altura, divide o lado do triângulo em 2 metades. Esse pedacinho é igual a esse pedacinho. Da mesma forma, essa altura do triângulo equilátero, ela também é bissetriz deste ângulo de 60. Então, a bissetriz divide o ângulo de 60 graus em 2 metades, em 2 partes de 30 graus. Esse é um ângulo de 30 graus e esse aqui também é um ângulo de 30 graus. Podemos dizer, então, que o que era o nosso triângulo equilátero ABC, por esta altura, que vou chamar de AH, esse triângulo equilátero ficou dividido em 2 triângulos congruentes. O triângulo AHB é congruente, idêntico ao triângulo AHC. E aí você deve se lembrar dos casos de congruência, os critérios que garantem que 2 triângulos são idênticos, congruentes. São eles LLL, lado, lado, lado. Lado, ângulo, lado, o LAL, lembrando que o ângulo deve estar entre os 2 lados. O ângulo, lado, ângulo. E o caso especial, hipotenusa cateto. Tem ainda aquele caso bem diferente, o lado, o ângulo e o ângulo oposto. Moçada, esses 2 triângulos são idênticos. Representei um deles aqui, ó. Vejam só. Esse triângulo é metade de um triângulo equilátero. Ele tem aqui em cima um ângulo de 30 graus e aqui embaixo um ângulo de 60 graus. É aqui que entra a história da trigonometria. Na trigonometria, vocês estudaram os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus e seus familiares, seus ângulos correspondentes no segundo, terceiro, quarto quadrantes, em todo o círculo trigonométrico, em todo o mundo dos números reais. Moçada, esses ângulos aqui são muito frequentes em exercícios de trigonometria e também da geometria plana. Vocês devem se lembrar qual que é a medida do seno de 30 graus e do seno de 60 graus. A medida do cosseno do 30 graus e a medida do cosseno dos 60 graus. Tem aquela tabelinha com aquela musiquinha que todo mundo conhece. Muito bem. Aqui então vai uma justificativa para aqueles resultados. Se o triângulo equilátero tem todos os lados congruentes, todos os lados de mesma medida, a gente pode dizer o seguinte, vamos assumir um valor aqui, ó, 2. 2 unidades de comprimento, 2 metros, 2 centímetros, 2 quilômetros, 2 polegadas. Se a medida do lado AB é 2 e o triângulo é um triângulo equilátero, então AC também mede 2 e BC também mede 2. Portanto, se esse ponto H é o pé da altura que coincide com a mediana, é também o pé da mediana, que divide o segmento BC em 2 metades. H é ponto médio de BC, então BH vale 1. 2, 1, repare, aqui também é 1, aqui também é 2. O triângulo equilátero que tem medida 2 em os seus 3 lados. Muito bem. Se a gente passar essa figura para esse nosso desenho auxiliar aqui, nós vamos ter que essa medida é 1, essa medida é 2. Usando o teorema de Pitágoras, a gente encontra essa aqui, que é a altura do triângulo equilátero. Muito popular esse resultado, né? A altura do triângulo equilátero é sempre a medida do lado vezes a raiz de 3 sobre 2. Se o lado mede 2,
o lado é 2 vezes raiz de 3 sobre 2. Essa altura será, então, raiz de 3. Muito bem, moçada. Vamos comigo, ó. Para o ângulo de 60 graus, o seno de 60 é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 60 graus não é o cateto adjacente sobre a hipotenusa? O cosseno dos 60 graus vai valer 1 sobre 2, meio. Observe, para o 30 graus, quem é o seno de 30 graus? Cateto oposto, 1 sobre a hipotenusa, 2. O seno de 30 é que é meio. E o cosseno de 30, cateto adjacente sobre a hipotenusa, o cosseno de 30 graus vale raiz de 3 sobre 2. Muito bem. Mas isso, moçada, vocês se lembravam. Isso vocês conhecem, estão cansados de saber. Legal. A dica de hoje concentra-se nessa figura aqui. É o triângulo retângulo 30, 60, 90. A gente chama esse triângulo retângulo de 30, 60, 90 porque as medidas dos seus ângulos internos medem 30 graus, 60 graus e 90 graus. Esse é um triângulo especialíssimo, muito presente, tanto na trigonometria como na geometria plana. Em muitos exercícios são utilizadas figuras e outros elementos que recaem, que nos levam a esse triângulo tão popular, tão famoso. Qual é o detalhe que eu quero lembrar para vocês? Nos triângulos 30, 60, 90, há sempre um maior lado, a hipotenusa. Há sempre um menor lado, esse cateto pequenininho aqui. E um lado de medida intermediária. Moçada, nesses triângulos, o maior lado é sempre o dobro do menor lado. A medida do maior lado é sempre o dobro da medida do menor lado. Isso justifica o fato do seno de 30 valer sempre meio. K, para qualquer valor que seja esse valor K, dividido por 2K, é sempre meio. Então, num triângulo 30, 60, 90, o menor lado é sempre a metade do maior. Ou, se você preferir, o maior é sempre o dobro do menor. E tem mais um detalhe. Por esta relação aqui, ó, se esse elemento já é metade de um lado, o lado sobre 2 já vale K. Então, o lado de medida intermediária vai ser sempre o pequeno vezes a raiz de 3. Essa era a dica, moçada, que eu queria destacar para vocês. Em um triângulo retângulo 30, 60, 90, o menor lado é sempre a metade da medida do maior lado. E o lado intermediário é a medida do menor vezes a raiz de 3. Isso pode te economizar um bom tempo na hora de resolver exercícios. São elementos que aparecem com grande frequência, tanto na trigonometria como na geometria plana. Então vai lá, guarda aí, 30, 60, 90 é retângulo, a medida do menor lado é a metade da medida do maior. E o intermediário é o menor vezes a raiz de 3. Moçada, espero que vocês tenham gostado, bons estudos para vocês e força aí que nós vamos quebrar tudo no final do ano. Grande abraço, até a próxima dica.